Graça e paz, irmãos. Uma noite de bênção. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Se você está de pé, glorificado seja por isso a Deus, porque Ele que nos dá a vida. É Ele que faz o nosso dia. Por mais que você queira botar a mão, Ele ainda está no controle de tudo. Do teu nascer, do seu viver e até do seu morrer. Glorificado seja o nome dele por isso. Abra comigo em Lucas 12. A gente vai falar um pouquinho sobre o fermento dos fariseus. E enquanto vocês procuram aí, a gente precisa fazer mais um agradecimento. Uma semana vai se terminando, vai se findando. E glória a Deus, porque Ele tem feito diferente. Tem acontecido tantas coisas que às vezes a gente esquece de agradecer, né? Então eu te convido a agradecer nessa noite. Agradecer ao Senhor por ter feito a diferença. Amém? E começa assim. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então estava uma multidão, onde que Jesus passava, havia o quê? Sempre multidões. Jesus era sempre seguido por multidões. Hoje ainda a gente vê muitos profetas que ainda levam grandes multidões. Mas Jesus era, ao mesmo tempo, ele precisava ficar sozinho, mas ao mesmo tempo ele precisava da multidão. Para quê? Para que ele pudesse ensinar e aquilo fosse passando de tempo em tempo. Mesmo que a multidão estava atropelando, ele começou a dizer a quem? A seus discípulos: ei, tenha cautela do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Naquele tempo já era para a gente ter cuidado com a hipocrisia. Imagina hoje. Hoje a hipocrisia impera e a gente precisa ter muito cuidado com ela. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. É uma promessa de Deus. Que nada fique encoberto, que nada fique oculto, que tudo venha à tona. Ei, às vezes não vem à tona para que a gente fique envergonhado, não, é para que a gente se conserte. E é uma promessa do Senhor. Mas nada é encoberto que não há de ser descoberto. E é verdade, a gente está vivendo um tempo de limpa do Senhor Deus. A gente está vivendo um tempo em que o Senhor tem feito grandes maravilhas, mas muita coisa tem sido descoberto, destampado. Por isso que a gente está vendo muitos escândalos. Lembrando que algumas coisas foram até reveladas pelos profetas. E se a gente lê na Bíblia, quem lê Bíblia sabe que o que está acontecendo não é nada tão diferente do que ele já havia dito. Porque ele já falava isso. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. Então, aquilo tudo que você acha que está escondido, Deus um dia vai revelar. Então, aquilo que você às vezes fala baixo e acha que ninguém está ouvindo, Deus está ouvindo. Aquilo que seu coração almejou e não agradou a Deus, Deus está ouvindo. Lembramos que Deus, Ele é o único que pode sondar os nossos corações e os nossos pensamentos. Ele é o único que sonda, Ele é o único que sabe. Ele é o único. Lógico, Ele tem o poder de fazer a revelação. E para isso Ele vai precisar de alguém. É tanto que Ele fala aqui. Portanto, tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido. Será ouvido como? Pela boca de alguém, né? E digo-vos, amigos meus,
Não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Então ele fala que aí, não me preocupa com aquele que mata, isso aqui não, matéria não. Mas se preocupa com aqueles que matam para te levar ao inferno. Como assim? Sabe aquelas pessoas que te induzem ao erro? As más companhias? Aí esses sim, eles vão te levar ao inferno. Eles matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, aqueles que só matam. Mas a quem deves temer? Temei aqueles que depois de matar têm poder para lançar no inferno. Então, quem que mata a gente, às vezes, somos nós mesmos. E às vezes a gente tá ali, na cara da gente, estampada a hipocrisia. Mas a gente prefere a hipocrisia do que estar na retidão do Senhor. Aí depois a gente vai para onde? Para o inferno. E olha, é tempo de sair de cima do muro. Porque quem é de cima do muro não é de Deus. Deus não tem lado. Ele é o lado. É aquele lado. Ele não fica em cima do muro. Então, Deus está dando um alerta sobre como a gente deve agir. E aqui ele fala, olha, pode ter certeza que se até os passarinhos que são vendidos eu observo, quem dirá todos vocês se eu não vou esquecer. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós deixamos de fazer, Deus está observando. E até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mas valei vós do que muitos passarinhos. Ele faz a comparação dos passarinhos, mas fala assim, ei, eu não me esqueço de vocês porque vocês têm mais valor para mim. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Tudo foi criado por Deus, mas nós fomos criados segundo a tua imagem e semelhança. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo, que vos convém falar. Então ele fala assim, olha, tenha cuidado com a hipocrisia, tenha cuidado com aqueles que podem matar e te levar para o inferno. São que as más companhias, os maus conselhos, as más coisas que a gente tem feito. Ei, nada que você fizer vai ficar encoberto. Nada fica encoberto, tudo vem à luz. E é necessário para quê? Para que a gente seja de luz. Porém, ele ressalta que se quando nós formos para a glória e formos levados diante de muitas coisas, a gente permaneça calado, porque o Espírito Santo estará respondendo por nós, porque o Senhor nos fez imagem e semelhança dele. O amor que ele tem por nós é muito grande. Então, nessa noite, eu te convido a repensar sobre as suas atitudes. Eu convido a repensar sobre as minhas atitudes, porque eu não devo negar o nome de Deus nunca, o nome do Filho de Deus nunca, porque aquele que nega também será negado diante dos anjos, e para nós não terá salvação. Agora, aqueles que falam o nome do Senhor e proclamam Ele como seu único Salvador, esse sim terá o nome proclamado nas glórias. O Espírito Santo, ele fala por nós. O Espírito Santo revela o oculto e escondido.
E às vezes, para revelar ele precisa dos profetas. Então, quando houver uma correção de algum profeta, glorifica o Senhor. E é Ele te dando uma chance de fazer um conserto. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, Insta e YouTube. Façam se o coração de vocês achar devido. Amém? Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã eu estarei aqui com mais uma palavra rema. Uma boa noite de paz e até amanhã, se Deus quiser.